Eu vou mostrar hoje como que faz para contemplar um cliente, contemplar no consórcio no primeiro mês, tá? Eu postei recentemente um vídeo onde eu estava entregando uma moto, uma 500X, e na legenda eu coloquei que o cliente estava pegando a moto no primeiro mês e várias pessoas me perguntou como que faz, qual que é a dica, qual que é a maneira correta. E hoje eu resolvi preparar um material onde a gente vai conversar sobre isso. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela e eu vou mostrar aí qual que é a estratégia que eu uso e qual é a forma mais assertiva, mais pé no chão, sem falsa ilusão, para o cliente pegar a moto sim no primeiro mês através do consórcio Honda. Primeira coisa que a gente tem que saber é que existe dois tipos de consórcio, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou explicar basicamente como que é a diferença desses dois grupos, tá? Um grupo novo e um grupo em andamento. Essa tabela aqui é sobre esses estados, né? Então cada região tem a sua tabela. Então essa tabela minha aqui, ela não corresponde aí para Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, né? Então lá existe uma outra proposta, uma outra tabela. Essa aqui é uma tabela de Sul e Sudeste, mas é porque eu estou em Curitiba, então eu tenho uma tabela para a minha região. Então é importante você saber também qual região que você está e qual tabela está sendo aplicada para isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos focar aqui de novo. O cliente que vai fazer uma carta de uma 500X, o valor do crédito dele vai ser de R$ 44.199. Só que aqui, ó, o lance nunca é calculado sobre os 44.199. A maneira correta de calcular o lance é sobre o que ele vai pagar no final. Então é os 53.480. É o que ele vai pagar no final e o que a gente chama de plano valor total sem seguro. Então a maneira correta de eu calcular um lance é sempre sobre isso aqui, ó. Bom, a gente já sabe que o consórcio é uma carta de crédito e que esse consórcio você vai pagando parcelas aqui de 753, mas precisa ofertar um lance ou ser sorteado para que a Honda libere os 44.199 e você ir até a concessionária e pegar sua moto. Tá, mas como que a gente faz isso? Um grupo novo, onde você tem parcela de 753 em 72 meses, eu estou me referindo a 500X. Eu sei que eu preciso ofertar de lance 50%. Se alguém falar para você, sai com 2.000, 3.000, 4.000 num grupo como esse aqui, infelizmente essa pessoa está usando uma mentira ou uma inverdade, porque isso não acontece, tá? Um grupo como esse aqui, ele precisa sair com 50% de lance, senão não contempla, tá? Esse grupo especial são todas as altas cilindradas da Honda. Então ele vai da 500F até a Africa Twin. A gente chama esse grupo de especial porque ele meio que ele separa de outras motos, tá? Então aqui você só tem motos de altas cilindradas. E esse grupo ele entrega 7 motos por mês, uma por sorteio e 6 por lance. Então, primeira coisa que a gente já sabe, um grupo novo, a média de lance é sempre mais alta porque tem mais concorrência, na casa dos 50%. Essa aqui é uma característica de um grupo novo. Qual que é o pulo do gato e qual que é a nossa estratégia? É incluir o cliente num grupo em andamento, onde eu conheço essa média de lance. E qual que é a diferença? Um grupo novo, a concorrência ela é maior, então por isso o lance está em 50%. Já para o outro lado, um grupo em andamento, esse lance aqui vai ser menor. Pelo outro lado, a parcela vai ser um pouquinho maior. Então, o que eu vou mostrar aqui como que se reserva uma cota de reposição. Eu vou colocar no lugar de alguém que saiu. Então, esse aqui é o meu sistema para fazer o consórcio. E eu vou colocar aqui, então, o tipo do grupo. É um grupo especial, o modelo que eu quero e o vencimento. Eu vou trabalhar aqui, geralmente, no começo, com um grupo já andando, passando uns 30 meses. Então, faltando 40. Então, perceba, eu vou colocar o meu cliente num grupo onde está faltando 40 meses. 32 meses correram. Isso faz com que a concorrência seja menor. Aqui no meu sistema, ele mostra que no último mês o maior lance foi 36% e o menor lance foi 26%. Então, o que eu uso de estratégia é que eu preciso que o meu cliente oferte não muito perto do mínimo,
E também vamos trabalhar com o que ele tem, mas nesse meio. Lembre-se, são 7 contemplação. Não é uma ou duas, são 7. Uma por sorteio e 6 por lance. Eu preciso que o meu cliente esteja nesse meio aqui, ó, entre 26 e 36. Eu vou montar essa planilha que mostra exatamente qual que é a nossa ideia aqui. Então ele é um plano de 72 meses, faltando 40. E o valor da parcela dele é 1.356. Vamos relembrar que sempre é calculado sobre o plano sem seguro, o que ele paga no final, 53.480. Vamos colocar essa informação aqui, ó, 53.480. Bom, se o meu cliente na última assembleia vai entrar num grupo que o maior lance foi 36% e o menor lance foi 26%, eu vou usar como estratégia ofertar 30%. Então eu posso olhar para o meu cliente e falar assim, bom, se você ofertar 16 mil reais, esse 16 mil reais vai te dar grandes possibilidades de contemplação, tá? Porque a gente não está trabalhando sobre o mínimo, que é 26. O menor lance da última assembleia foi 13.900. O meu cliente, no caso, ele vai ofertar 16 mil. Então a gente tem algo aqui chamado margem de segurança. E isso traz para mim uma certa certeza, tá? Como que eu posso, não quero ser repetitivo, mas me passa uma certa segurança de falar para o meu cliente, ó, oferte 16 mil que a gente está dentro da probabilidade. E olha só que bacana que o consórcio faz. Ele utiliza esses 16 mil para reduzir da parcela do meu cliente R$406. Então o meu cliente, ele depois de pegar a moto, ele vai pagar 37 parcelas de 942. Bom, qual que é o fluxo, qual que é a programação desse grupo aqui, ó? O meu cliente, ele vai entrar num consórcio, faltando 40 meses, aonde a média de lance foi entre 36 e 26, ou seja, maior lance 36 e menor lance 26%, e o meu cliente vai ofertar 30, uma margem de segurança do mínimo, e ali para não investir mais do que o necessário. Se ele puder investir mais, ótimo. Se ele quiser ofertar os 36%, maravilha. Mas eu já passaria uma segurança para ele, ofertando 30%. Para ele entrar no consórcio, ele vai pagar a parcela integral de 1.356. Nesse mesmo mês, a gente vai ofertar um lance de 16 mil. Perceba, 16 mil pode ser uma moto que o meu cliente tenha, uma seminova, uma XRE 300, uma Twister, ou uma Fan, ou uma poupança que ele reservou. Então a gente vai utilizar esses 16 mil reais aqui como forma de lance. Vamos imaginar que a gente contemplou o cliente, a gente teve êxito, a gente teve sucesso, a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente propôs para o meu cliente. Ele vai pagar o boleto e o consórcio vai liberar para a concessionária 44.199. E ele vai vir até a concessionária escolher se ele quer a verde, a prata ou a vermelha. Bom, pode variar, meus amigos, entre concessionária e concessionária, entre cobra frete, não cobra frete. Isso é uma outra história, é uma política de cada concessionária e de cada região. Mas, para liberar o crédito dentro do consórcio, 44.119 com 16 mil é sim possível. Depois que o meu cliente pegar a moto, a segunda parcela ainda vai ser integral, de 1.356. Por quê? No dia que a Honda faz o boleto do seu lance, ela faz a segunda parcela. Porque tudo o que acontece de contabilidade, boletos, acontece no dia da assembleia. Então, no dia que a Honda está fazendo o boleto do lance para ele, também está fazendo a segunda parcela. Então, a primeira e a segunda parcela é integral, a segunda ele já vai estar com a moto. Lá na terceira e subsequente, ele vai ter uma parcela reduzida de 949 em 37 meses. Então vamos reforçar alguns pontos aqui. Um grupo em andamento é um grupo onde o meu cliente entra faltando um tempo, nesse caso 40 meses. A vantagem do grupo em andamento é que eu conheço a média de lance, o maior lance então foi 36 e o menor lance foi 26%. E com esses dados eu consigo jogar aqui na minha planilha e eu consigo mostrar para o meu cliente qual que é a ideia. Então um plano de 70, faltando 40, oferta 16 mil de lance,
esse 16 mil de lance vai contemplar uma grande possibilidade de contemplar, porque está dentro ali do que o que está pedindo. E depois esse lance de 16 mil vai reduzir da parcela dele R$ 406, deixando ele com uma parcela de R$ 949. Bom, eu quis mostrar um pouco qual que é a dinâmica, qual que é o fluxo do meu trabalho. É dessa forma aqui em que eu apresento para todos os meus clientes, desde a pop até motos de altas cilindradas. São diferentes grupos, são diferentes prazos, diferentes lances. O que a gente precisa entender é, o consórcio é fácil, funciona, mas também tem que ter estratégia, tem que conhecer. E o consórcio você precisa saber qual é o seu tempo e quantos você tem de disponibilidade. Você tem uma moto seminova, você tem um capital, tá com pressa? O consórcio com certeza é o produto certo para você comprar a moto direto da fábrica sem pagar juro. O principal é você conhecer o consórcio, conhecer um pouco mais sobre aquilo que estão te oferecendo. Esse vídeo hoje é para mostrar um pouquinho desse universo do consórcio. Obrigado por ter assistido até aqui.